Eu entrei no curso de rádio e TV, mas não para ser profissional de rádio ou de TV, e sim para eu aprender como é que se dava a produção comunicativa nesses meios, para que eu pudesse aplicar essas técnicas no ensino. Boa tarde, estamos aqui com o professor Cladomiro Viana, professor da USP, uma das referências aqui no Brasil em educomunicação. Tudo bem? Tudo bem. Queria iniciar essa entrevista, gostaria que tu falasse um pouquinho para nós o que é educomunicação, esse conceito, do que se trata, assim, de uma forma bem sintética, assim, para o pessoal conseguir entender. Então, uma maneira da gente caracterizar a educomunicação é identificá-la como um paradigma. O que é um paradigma? É um conjunto de noções-chave sobre um fenômeno, né? E no caso, que fenômeno? A interface entre comunicação e educação, né? Então, é uma maneira dessa interface acontecer. Não é qualquer tipo desta interface, que podem ser de vários tipos, né? A da comunicação e educação. É uma interface específica, aquela que considera muito a comunicação quando ela se torna educativa e considera o processo educativo quando ele se torna comunicativo, né? E nem sempre a comunicação implica em educação, resulta em educação, né? No sentido que entendemos de educação como aquilo que é capaz de levar um sujeito a se transformar e a transformar o mundo. E para a gente conseguir essa situação desse fenômeno de uma comunicação educativa e de uma educação comunicativa, né, é preciso um contexto em que haja, por exemplo, a participação dos sujeitos, né, numa produção comunicativa de forma assim, horizontal, de forma democrática, múltipla, diversa. Portanto, se trata de um fenômeno da interface comunicação-educação que é anti-hegemônico, né? Ele não está aí nos sistemas de comunicação ou de educação. E diz muito respeito à própria prática dos sujeitos de se comunicar como direito. E nesse direito, e nesse ato de se comunicar, também como um ato político, né? Aquele em que você se coloca como sujeito no mundo e, a partir disso, interpreta esse mundo e expressa sua interpretação sobre esse mundo, né? E esse fenômeno, ele também permite que a gente entenda, né, como que os sujeitos podem, então, se transformar e transformar o mundo a partir deste ato comunicativo. Então, de forma simples, é assim que a gente pode entender a comunicação. Aqui no Ribombo, a gente acha muito importante a forma como as pessoas... O jeito como elas chegaram até a sua formação, o jeito como elas se construíram como pessoas. E a gente gostaria de saber também como tu começou a trabalhar com processos educomunicativos, como foi essa tua caminhada, assim, também de forma bem sintética. Porque a história é longa, então você tem que ser objetivo, assim. Na verdade, começou de forma intuitiva, como professor de história, dando aulas de história durante um bom tempo, em contextos diferenciados, então, escola pública, noturno, com um público que tinha muita dificuldade de leitura e interpretação, e de manhã escola particular, privada, com um público de elite, que, apesar das condições, dava pouca importância aos estudos de história, ainda mais história do Brasil. E para poder atingir esses dois públicos, eu comecei intuitivamente a trazer produtos midiáticos para as aulas. Então, dependendo do tema, eu trazia ou um trecho de um filme, ou uma música, e assim, paulatinamente, eu fui incrementando esse meu acervo de metodologias que eu utilizava, né, para dar conta dos temas lá do currículo de história, através, então, de práticas comunicativas e a partir de produtos da comunicação, da cultura, né, que estava ali à disposição. E eu percebi que isso me ajudava muito. E com o tempo eu resolvi voltar a estudar comunicação na faculdade, fazendo o curso de comunicação. Eu entrei no curso de rádio e TV, mas não para ser profissional de rádio ou de TV, e sim para eu aprender como é que se dava a produção comunicativa nesses meios, para que eu pudesse aplicar essas técnicas no ensino. Entendi. Né? Então não tinha consciência de que se tratava de educomunicação. Mas estando no segundo ano de rádio e TV na USP, é que eu conheci um laboratório de pesquisas dedicado a essa temática da comunicação e educação, o NCE, Núcleo de Comunicação e Educação. Não fui pesquisador desse núcleo, fui de um outro núcleo, LAPIC, Laboratório de Pesquisa sobre Infância, Imaginário e Comunicação,
Mas eu tive contato então com as pesquisas do NCE, e a primeira pesquisa fundante do NCE foi que identificou que esse fenômeno, com essas características, né, de uma comunicação coletiva, participativa, democrática, horizontal e tudo mais, né, poderia ser identificado com o termo de educomunicação. Quando isso eu percebi, né, descobri, eu estava concluindo o meu mestrado, né, que se dedicava a entender o que muda na prática pedagógica e no currículo de História, né, e na prática pedagógica do professor de História, quando ele inclui, além de livro ou apostila, produtos multimediáticos ou produtos culturais como esses que eu citei, filme e assim por diante, como jornal. E foi já no final do meu mestrado, depois da qualificação, fazendo análise das minhas observações de aulas de outro professor que assim procedia, é que eu conheci esse relatório da pesquisa final do NCE e identifiquei que o objeto da minha pesquisa era a educomunicação. E ao fazer isso, eu absorvi o conceito e logo utilizei da identificação, né, do próprio título do meu mestrado, né, e identificando que ali havia um objeto de estudo, né, que era a educomunicação, né. Então, o meu mestrado acabou sendo, em dezembro de 2000, primeiro sobre educomunicação, né? Eu ainda naquela época não tinha noção da complexidade e gosto de brincar, de que eu acho que fui um pouco irresponsável, né? E também audacioso ao fazer isso, mas isso me abriu uma porta imensa num percurso que há 20 anos, então, eu faço na educomunicação. Interessante. Bom, assim, já para a gente finalizando, a gente está num momento do mundo que tem havido mudanças climáticas, a gente vem enfrentando diversos desastres ambientais, até crimes ambientais, agora com o Brumadinho é um exemplo muito triste disso. E como tu acha que a questão da educomunicação, mais voltada para o lado socioambiental, pode auxiliar essas pessoas a prevenir esses desastres ou até mesmo lidar já com uma mudança que não se tem mais o que fazer, como as questões climáticas mesmo, que elas estão acontecendo, a gente não tem mais gerência sobre elas, mas a gente tem que se adaptar a elas. Como tu acha que esses processos de educomunicação podem auxiliar os povos, as pessoas nesse sentido? Não só para esse, para outros temas também, mas ficando na temática do meio ambiente, sobretudo dessas crises ou desses riscos, né, dos danos que vêm ocorrendo no meio ambiente, né, eu diria que as pessoas, os sujeitos que vivem nesses meio ambientes, nesses contextos que sofrem, né, esses processos, que as práticas educomunicativas resultam no empoderamento dessas pessoas. Primeiro porque elas tomam consciência do contexto onde elas estão, na medida em que elas têm que representar e expressar a sua opinião a respeito do que está acontecendo. E também porque reconhece e valoriza o conhecimento que as pessoas já têm desse contexto ou da sua história ou de outros da comunidade, né? Então, empodera nesse sentido, de torná-las ainda sujeitos mais capazes, não só de entender esse contexto, mas de reagir. Então, também empodera na medida em que qualifica a expressão comunicativa desses sujeitos através das suas produções, né? Então, torna os cidadãos mais efetivos nesse sentido, não só de expressar a sua opinião a respeito, mas essa expressão ser capaz de levar a desdobramentos, a transformações, como, por exemplo, o envolvimento de outras pessoas de outros lugares, como, por exemplo, a criação de redes entre pessoas que vivem em contextos semelhantes, apesar de distantes, e assim por diante. Fugindo de uma comunicação a respeito dos contextos socioambientais, né, muito superficial, tradicional, que vem ou via escola tradicional ou via os grandes veículos de comunicação, infelizmente, e que acabam atribuindo o conhecimento sobre como lidar com o meio ambiente, seja para preservá-lo ou seja para resistir à sua degradação, é algo apenas de técnicos especialistas. E esses vêm para transmitir esses conhecimentos técnicos à população, né? Então a educomunicação ela vai num caminho alternativo, que não só reconhece os conhecimentos já ali pertencentes à comunidade, né, como os valoriza e aí potencializa a ação desses sujeitos, né, na medida que eles também se entendem como conhecedores, né, porque já conhecem ou porque vão a fundo, vão mais além daquilo que já conhecem para fazerem essa expressão deles a respeito da interpretação que eles têm sobre aquele fenômeno, por exemplo. Sim. Então tá, gente, era isso. Eu gostaria de agradecer a tua participação aqui, a tua entrevista. E espero que a gente possa se encontrar mais à frente em outros momentos.
Beleza, eu só queria dizer um lema para nós. Claro. A comunicação é amor e luta. Ok, então. Tá bom? Muito obrigado.